Padre Deoni, para vocês, para os senhores que não sabem, é o reitor do seminário Cristo Rei. Ele que cuida dos seminaristas, ele que está ali, sempre com cada seminarista, aqueles que decidiram a sua vocação em Cristo Jesus, que é o sacerdócio. Então eu peço para que todos vocês estendam as suas mãos ao Padre. Vamos rezar uma Ave Maria pela vida do Padre, pela vocação do Padre. Por cada alma que o Padre, através do nosso Senhor Jesus Cristo, salvou. Por cada seminarista que, através do Padre, teve o seu discernimento vocacional. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. Muito bem. Podemos nos sentar. Então, primeiramente quero agradecer o convite para estar aqui com vocês essa noite. Padre Kleberson pediu para que falasse com vocês sobre o que é que não pode faltar numa família, né? E para responder essa pergunta, nós precisamos ir lá na Sagrada Escritura e recordar essa realidade da família. Então vejam só, a primeira notícia que nós temos é de que Deus não nos considera bons quando nós estamos sozinhos. Nós não somos bons enquanto estamos sozinhos. Como assim, padre? Se você olhar lá o Gênesis, o autor, ele por 2 vezes conta a história da criação do homem. E a primeira vez que se fala da criação do homem, se diz assim: e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim Deus fez. Homem e mulher ele os criou. E Deus viu que era bom. O primeiro relato da criação é esse. É um relato curto. No segundo relato, nós vemos ali de uma forma mais detalhada a criação do homem. Então, primeiro, Deus cria o Jardim do Éden, e aí, da terra do Jardim do Éden, Deus modela o homem, sopra nesse homem o sopro de vida, e esse homem passa a viver. E diz a Sagrada Escritura, Adão, ele começa a nomear os seres. Ele começa a dar nome para o leão, para o cavalo, para a galinha, né? Para todos os seres que estavam ali, para as árvores, para as plantas, para tudo aquilo que compunha a realidade do Jardim do Éden. Só que chegou um momento em que o homem não conseguia encontrar uma coisa no jardim que era semelhante a ele. E Deus olha para esse homem que não encontra uma coisa, um ser semelhante a ele, e Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Vou criar uma auxiliar que lhe corresponda. E aí Deus, então, faz Adão cair num sono profundo e, como nós lemos lá no relato, do lado de Adão, da costela de Adão, ele cria Eva. E quando Adão volta do seu sono e se depara com a mulher, ele diz, agora sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E de alguma forma, depois de criar a mulher,
Deus olha para essa criação e diz que a criação do ser humano é uma coisa boa. Ou seja, nós não somos bons sozinhos. E por isso que quando Deus cria o homem, ele cria o homem criando uma família. Adão e Eva eram uma família. Deu para entender? Né? Nós não somos bons sozinhos. Mas não apenas isso. Vejam só. Não é simplesmente aqui uma questão da questão do homem e da mulher, um casal. O Papa João Paulo II, comentando esses versículos, ele vai dizer: antes de falar do masculino e do feminino, do homem e da mulher, a solidão, ela é uma coisa de todo ser humano. Não é bom que o homem esteja só. Então, Deus, ele cria, na verdade, um outro ser humano para ter alguém com o qual ele se relacionar. Porque lembra, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. E o que a gente sabe sobre Deus? Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele é uma comunhão de pessoas. Agora você me diga, como é que nós seremos a imagem e semelhança de Deus sozinhos? Como é que nós conseguiremos ser imagem e semelhança de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que tem dentro de si um relacionamento de pessoas, se nós estamos sozinhos? Não é possível. Não é possível. Nós somos diferentes de Deus quando vivemos isolados. Nós somos diferentes de Deus, dessemelhantes de Deus, quando não vivemos a relação entre nós. E é claro, a primeira relação, ela se dá dentro de uma família. Não é isso? Ou seja, a gente nasce dentro de uma família. Nós nascemos já num relacionamento. Não é bom que o homem esteja só. Gente, nós não conseguimos alcançar a nossa plenitude. Nós não conseguimos nos desenvolver plenamente. Nós não conseguimos crescer enquanto seres humanos se não mantemos relação humana com os outros. Antes de continuar, vocês estão me ouvindo? O microfone parece estar falhando. Está ouvindo, né? É, tá bom. Relacionamento. Relacionamento entre as pessoas. A família é o lugar onde a gente aprende isso. Né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando a gente olha para a Santíssima Trindade, a gente sabe, o Pai, ele é distinto do Filho. O Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é nem o Pai nem o Filho. Cada um dentro da Santíssima Trindade tem ali a sua realidade específica. Cabe ao Pai ser Pai. E no relacionamento dele, se relacionar como Pai. Cabe ao Filho ser Filho. E como Filho, se relacionar com o Pai e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o amor entre o Pai e o Filho. Então cabe a ele, dentro desse relacionamento, atuar como amor entre o Pai e o Filho. Dentro de uma comunidade, dentro de uma comunhão de pessoas, eu tenho que entender qual é a minha identidade. Quem eu sou dentro dessa comunhão de pessoas? Qual que é o meu papel? Qual que é o meu lugar? Isso é muito importante, porque sem isso, nós não conseguimos entender o que fazer com a nossa vida. Se dentro de uma família eu sou o pai, e eu entendo que não é bom que o homem esteja só, que é bom que o homem se relacione um com o outro, eu preciso me relacionar com o meu filho, sendo pai, com a minha esposa, sendo esposo, com
o meu sogro, a minha sogra, como genro, e por aí vai. Né? Como os netos, eu sou avô. Dentro dessa comunhão de pessoas, existe aí a minha identidade. Quem eu sou. E esse quem eu sou, qual é o meu lugar dentro dessa comunhão de pessoas, vai me ajudando a entender o que é que Deus espera de mim dentro dessa realidade, dentro dessa comunhão de pessoas. Então, o que que não pode faltar numa família? Não pode faltar um monte de coisa, né? Mas principalmente, gente, a família, como a igreja chama, né, a igreja doméstica. A família é a base em que nós aprendemos a ser pessoa. E ser pessoa significa termos a capacidade de nos relacionar um com o outro. E nessa relação, uma relação marcada pelo amor entre as pessoas, em que eu entendo quem eu sou. E vivendo aquilo que eu sou dentro dessa comunhão, eu vou crescendo como pessoa. Eu vou crescendo no amor. E eu entendo, vou entendendo o que Deus quer de mim e qual o caminho da minha santificação. Para ilustrar melhor tudo isso que eu estou dizendo, vamos pegar aqui uma família santa. A família de Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque nós estamos aqui, nós somos católicos, nós temos fé. Então, falar isso que eu estou falando aqui, que a família é um lugar de comunhão de pessoas, isso aí vale para todo mundo. Mas nós sabemos que a base de todo o nosso relacionamento não pode estar fora daquilo que é a vivência da nossa fé. E muito daquilo que é a vivência da nossa fé está embasada no fato de que eu quero entregar a minha vida à vontade de Deus. Por isso vamos pegar essa família santa como exemplo. Vamos contar aqui um pouco a história deles. Vejam só. São Luís e Santa Zélia. Os dois, ambos, desde muito jovens, queriam entregar a vida para Deus. São Luís queria ser padre, Santa Zélia queria ser freira. São Luís foi então para ingressar no seminário, só que ele já tinha uma certa idade e ele tinha dificuldades em aprender o latim, que era necessário para os estudos. Se não soubesse latim, não tinha como estudar. O pessoal do seminário olhou para ele e falou: aqui não dá para você não, né? Vai caçar outra vocação. Aqui não tem lugar para você, Luís, né? E pronto, São Luís não foi aceito no seminário. Santa Zélia foi bater na porta do convento. Eu quero ser freira. Chegou lá, as irmãs olharam para ela e falaram: minha filha, você não tem saúde para ser freira, né? Na primeira sexta-feira que a gente fizer penitência aqui, você desmaia, né? Você não vai aguentar. Né? E por questões de saúde, Santa Zélia não foi aceita no convento. E o que é bonito ver nos dois é que os dois acolhem isso como sendo vontade de Deus. E, por incrível que pareça, numa ponte, né, eu tive a graça de recentemente visitar Alençon, que é o lugar onde Santa Teresinha nasceu, e o lugar onde eles viveram, São Luís e Santa Zélia. E é muito providente e bonito, porque eles se encontram numa ponte. Né? Um está atravessando de um lado, outro do outro, eles se olham, e foi o primeiro momento em que alguma coisa diferente ali aconteceu entre os dois. Só que o que é interessante é o seguinte, que o convento termina a ponte, o convento já é aqui. Né? As irmãs que estavam nos conduzindo lá na visita disseram: olha, onde fechou uma porta, Deus colocou uma ponte. Né? Fechou a vocação lá da freira, mas aí tinha ali a ponte, onde os dois se encontraram, se viram. E rapidamente, o noivado deles, por assim dizer, foi bem rápido. E eles se casaram. Só que eles se casaram, mas como os dois tinham esse desejo tão grande de entregar a vida para Deus, de serem só de Deus,
o primeiro combinado deles é de que eles não iriam consumar o casamento. Queriam viver a castidade, o celibato dentro do matrimônio. E aí apareceu a figura de um confessor muito sábio, graças a Deus, que olhou para eles e falou: a vocação de vocês é gerar filhos para o céu. Nada disso. Vocês tratem de consumar esse casamento. Mais uma vez, né, eles querendo fazer a vontade deles, né, primeiro tentando entrar no convento, não deu certo. Agora no casamento, mas mesmo dentro do casamento, queriam viver como dois religiosos dentro de casa. Mais uma vez, a vontade deles é tolhida. E aí então, eles se abrem para essa grande missão da família. Eles tiveram 9 filhos. 4 filhos morreram, né? 3 morreram ainda bem novinhos. Helena morreu com 4 aninhos. E foram nessa dor, imagina, né? Para uma mãe, para uma família, o que é perder um filho. Vai entregando para Jesus um filho depois do outro. Um filho depois do outro. E aí, as 5 meninas, Maria, Paulina, Leônia, Terezinha e Celina, as 5 viraram religiosas. 4 carmelitas e uma visitandina. De alguma forma, eles entregaram todos os filhos para Deus, né? Os 4 que faleceram, mas as 5 que depois viraram religiosas. Uma das quais é santa, né? Santa Terezinha. E a outra, Leônia, está em processo de canonização. Eles viveram lá em Alençon. São Luís tinha uma relojoaria. Então ele era responsável ali de montar os relógios, né, e de vender ali as coisas. Santa Zélia tinha, era uma microempresária, fazia rendas. E o que é bonito é que o negócio dela cresceu tanto que São Luís se viu obrigado a fechar a relojoaria para trabalhar para a mulher dele, né, na empresa. Ou seja, ele que era responsável ali pelos pagamentos de conta, a administração das coisas. Ele desenhava as rendas, né? Santa Zélia, com muita delicadeza, ia juntando as operárias, as outras mulheres, iam fazendo uns quadradinhos das rendas, e Santa Zélia ia delicadamente costurando uma na outra. Até hoje a empresa funciona lá em Lisieux, em Alençon, perdão, para dizer, a família foi acolhendo aquilo que a história, a realidade, a vontade de Deus ia pedindo dela. Existiam ali dificuldades com uma das filhas, Leônia. Era a filha mais difícil. Por quê? Porque ela tinha uma babá, uma empregada, que tinha um relacionamento abusivo com ela, né? E essa menina ficou bem perturbada, bem difícil. Santa Zélia confessa que tinha medo pela salvação, né, de Leônia, por conta desses comportamentos que ela tinha. E, no entanto, é a que está em processo de canonização agora, né? Seja para ver. Deus, ele vai realizando a obra dele, né? Não importa muito a pessoa. Santa Zélia, depois de um tempo, fica doente, descobre um câncer e morre, deixando ali o marido e 5 meninas para serem criadas. São Luís, passando por essa dor, mas ao mesmo tempo cuidando da sua família, percebe que cuidar de 5 meninas, só um homem, é difícil. Então ele pega as 5 filhas e por causa delas muda para Lisieux, porque lá havia, né, uma tia, uma irmã de Santa Zélia, que poderia ser essa referência de mulher para as meninas, porque ele sendo homem não podia ser isso. Para ter uma mulher que as ensinasse, que as educasse, também nesse âmbito feminino.
Depois de um tempo, uma a uma começa a entrar na vida religiosa. Por fim, entra Santa Teresinha do Menino Jesus, a sua pequena rainha. E depois que Santa Teresinha entra no Carmelo, São Luís, ele sofre de uma doença. Uma mosca picou aqui a orelha dele, né? Com certeza deve ter botado alguns ovos ali. Não havia antibiótico na época, isso virou uma infecção. A coisa chegou até o cérebro e ele tinha momentos de delírio. E começou a ficar perigoso porque ele pegava em faca, né? E só estava ele e Celina em casa. E por conta dessa sua condição, foi internado numa espécie de hospital psiquiátrico, o que causou muito sofrimento para suas filhas, porque foram acusadas, né, de elas terem deixado o pai doido porque todo mundo entrou pro convento. Mas depois de um tempo, São Luís, já não tendo mais tanta força, voltou para casa, cuidado por Celina, sobretudo, e ele morre, né? Mas mesmo nesse momento desses delírios, esse momento em que ele estava enfermo, havia momentos em que ele voltava, e quando ele voltava à lucidez, ele era um homem santo. Eu estou contando toda essa história, e o que eu quero que vocês notem nessa história é a seguinte, gente. Nós costumamos ouvir essa história e dizer, nossa, padre, como eles eram sábios em escolher essas coisas que eles escolheram. Nossa, padre, como eles sabiam o que fazer. Gente, vamos lembrar, a gente está olhando a história né, depois que ela já terminou. Depois que a história já terminou, é fácil você ver ali as decisões que eles tomaram. Mas enquanto a vida está acontecendo, não tem receita de bolo. Não tem ali um sistema de regrinhas que a gente coloca para seguir, para dar certo. Jamais eles pensavam, lembra? Eles queriam ser religiosos lá no começo. Mas ao mesmo tempo existia no coração deles um desejo de fazer a vontade de Deus. E quando as coisas iam acontecendo, eles iam aceitando aquilo. São Luís aceitou o fato de que ele não seria padre. Santa Zélia aceitou o fato de que não seria freira. Depois de casados, aceitaram o fato de que teriam que se entregar um ao outro, ali no ato conjugal, estar abertos à vida. São Luís teve que renunciar ao seu negócio de relojoeiro para trabalhar na empresa da sua mulher, porque ele viu que aquilo ali fazia mais sentido e se entregou a isso. Santa Zélia sofreu como toda mãe quando, diante de algum momento, não sabia o que fazer com a filha e foi tentando de um jeito e de outro educar essa menina. Teve ali as suas dificuldades. Santa Zélia ficou doente e percebeu a sua vida indo embora e deixaria para trás todos os seus filhos. E foi acolhendo isso como vontade de Deus. São Luís, depois que ela morre, imagina a dor no coração desse marido. Ter que mudar toda uma vida por conta das suas filhas. E aí percebe elas indo embora para se entregarem a Deus. Gente, tudo isso só aconteceu porque eles não tiveram medo de ir aceitando as coisas como elas são. Às vezes a gente vem para a Semana da Família, assim, nós vamos lá para a Semana da Família e vamos ver, né? A gente vai ter uma receita do que fazer lá em casa, né? Gente, não tem receita. Nós estamos num tempo em que a gente está pensando demais. Não, eu tenho que pensar primeiro como que eu vou fazer as coisas, né? Tudo, nos mínimos detalhes. Gente, nós não conseguimos prever tudo. Nós precisamos ter a coragem, sabe do quê? De viver com intensidade as nossas vidas. Talvez você, quando, né, antes de ter lá o seu primeiro filho,
Você disse assim: ah, não, o meu filho, né? Eu vou brincar com ele, eu vou jogar bola com ele, nós vamos nos divertir juntos, né? Nós dois seremos muito animados. Aí o seu filho nasce, o seu filho é aquele guri paradão assim, né? Fica. Você tenta animar o guri, né? Que nem animar gato, né? Já tentou animar gato, né? E o gato está lá. Aí pronto, não é o filho que eu esperava, né? Daí eu esperava um filho que eu acendesse uma chaminha nele e já saísse para fazer as coisas. E não é. Pronto, quebrou suas pernas. E aí, você planejou ser o paizão do filho que fazia tudo. Agora o filho não corresponde. E aí? Acabou a receita, né? Você vai se afastar do seu filho e não ser pai dele? É claro que não. Bom, meu filho não é do jeito que eu esperava. Mas eu preciso entender quem é o meu filho. Lembra a relação? Eu preciso estabelecer com este meu filho uma relação. Mas como é que faz? Vive, meu filho. Vai lá, se aproxima dele. Conversa com ele. Escuta ele. Tenta entender o mundo dele. A gente não tem receita de bolo para isso. Muito daquilo que é a nossa paternidade, maternidade, a gente vai sendo formado à medida que a gente tem a coragem de abraçar aquilo que é nosso. Você sabe que você tem vocação à paternidade e à maternidade. Só que ao mesmo tempo você foi se tornando pai, foi se tornando mãe, à medida que se entregava pelos seus filhos, à medida que você se entregava dentro de casa. Não é assim? E é a partir disso, ou seja, é o seu filho concreto com o qual você se relaciona, que vai ajudando você a ser o pai que ele precisa ter. Porque você vai vendo a necessidade dele. Peraí, o meu filho é desse jeito. Aí você vai, uma atenção, né? Ele é desse jeito. Ele age assim, ele reage assim, ele gosta disso, ele gosta daquilo. E você vai entendendo porque você está próximo, você se relaciona. Você é pessoa que está lidando com uma outra pessoa. E você vai se comunicando com ele, desde o nível afetivo, né? Ali mostrando que você gosta de estar com ele. Um nível intelectual em que você vai compreendendo o mundo dele. Um nível espiritual, sabendo que você é instrumento de Deus para a santificação dele. E aí você se entrega a ele no dia a dia, ajudando, corrigindo, sendo presença, sendo incentivo. E é nesse relacionamento que o seu coração vai se solidificando como pai. É assim que você vai ensinando o seu filho a ser filho. A ser filho. Estou falando do pai e do filho, mas vocês entendem, né? Que vale para a mãe, para o filho, para o esposo e para a esposa. Né? Talvez você se pensou como esposo, né? Ah, eu vou ser, né? Aí chegou lá, na hora de morar junto, aí começa, né? Os vícios, as dificuldades, e você vai entendendo o outro. Ou pelo menos deveria fazer o esforço de se relacionar, entender o outro, entrar no mundo do outro. E se fazer compreender pelo outro, ou seja, terem um verdadeiro relacionamento. Lembra, gente, família é comunhão de pessoas. À medida que as pessoas se isolam, à medida que você se isola e para de ter relações saudáveis com a sua família, você está deixando de ser gente. A imagem de Deus em você está desaparecendo, porque Deus é comunhão de pessoas. Deus é comunhão de amor, então toma cuidado. Toma cuidado com todo isolamento que é causado, muitas vezes, por um ressentimento. Muitas vezes porque você não foi compreendido. Muitas vezes porque, de alguma forma, né, você se sentiu abandonado. Uma das nossas grandes missões como família, gente, é olhar para dentro da nossa casa e não deixar ninguém ficar sozinho.
porque não é bom que o homem esteja só. Lembra? E muitas vezes é isso que acontece dentro de casa. Estou falando da família, mas isso vale, né? Não é bom que o homem esteja só. Já parou para perceber no mundo animal, né? Que quando o leão vai atacar, sei lá, a zebra, ele não é besta de ir lá onde estão todas as zebras reunidas ali, né? Porque embora elas sejam zebras, mas o coice da zebra dói também no leão, né? Agora imagina um monte de zebra dando coice no leão. Ele não é bobo. Ele fica à espreita tentando ver aquela zebrinha que está mais afastada. Aquela que foi deixada de lado. Aquela que foi esquecida. Aquela que o bando talvez considera agora como um peso, porque ela está doentinha. E porque ela está sozinha, ela se torna alvo da presa do predador. Alvo do predador. Porque ela está sozinha. Quando nós estamos sós, nós nos tornamos presa fácil para Satanás, para o demônio. Quando nós vamos criando muros entre nós e as pessoas que nós amamos, quando nós não temos um relacionamento verdadeiro, com essa coragem de sermos nós mesmos, com essa coragem de nos importarmos com o outro e não levar em conta que talvez o outro me ofenda. Dizer, você pode me ofender, você pode me xingar, você pode me bater, mas eu não vou sair daqui do seu lado, criatura. Você é minha família. Eu me lembro, às vezes que eu fui visitar os presídios, visitar os detentos, às vezes era próximo do horário de visita, e estava lá aquela fila enorme, né? De mulheres, muitas vezes mães, esposas, namoradas, a maioria era mulher, né? Um ou outro homem só, mas a maioria de mulheres. O que que isso nos mostra? Ou seja, a pessoa está lá, provavelmente cometeu alguma coisa grave, mas é meu filho. Está preso, safado, sem vergonha, está pagando pelo que fez, mas é meu filho. E essa relação, nem o crime pode destruir. E talvez é exatamente isso, essa proximidade que de alguma forma seja uma fresta de esperança para esse coração se converter, se encontrar com Deus, experimentando o amor da sua mãe, experimentando aquilo que é Deus mesmo, comunhão de pessoas, comunhão de amor. Então, o que não pode faltar nas nossas famílias é essa coragem de não desistirmos uns dos outros e de sermos esse alguém que corresponda. Como é difícil, né? Eu falo isso como padre mesmo. Você parar para ouvir o outro sem ficar na sua cabeça julgando, né? Falar, não, tá errado, né? Isso daí, não, isso aí você não presta, meu Deus do céu, você fez isso, Jesus amado, né? Mas de simplesmente sendo presença que acolhe, que ama, que apesar da pessoa revelar todas as suas feridas e mazelas, ela perceber que você ainda ficou ali. Gente, esse tipo de experiência, o primeiro lugar para nós termos é dentro da nossa casa. Quando um filho entende que o amor dos pais por ele é tão incondicional, que ele foi uma pessoa ruim, não mereceu, e o pai está lá, a mãe está lá, amando. Ele entende que o valor dele não está naquilo que ele faz, mas naquilo que ele é. E de alguma forma, isso permite a esse ser ali um caminho de restauração. Porque ele vê que tem alguém que confia nele, alguém para quem ele pode voltar.
que não vai desistir dele. Essa nossa presença, gente, transforma os outros. São João Bosco, ontem eu celebrava lá a novena na paróquia, e eu falava para as pessoas, São João Bosco teve um sonho quando ele tinha 9 anos de idade. Aquele bando de jovens brincando no campo, mas, além de brincar, eles blasfemavam contra Deus e contra a Virgem Maria. E ele, no sonho, vendo aquilo, indignado, começa a bater em todo mundo, né? Cala a boca, né? Para de falar assim de Jesus e de Maria, né? Aí Jesus e Maria aparecem e dizem para ele, não com pancada, João, mas ensina para eles a feiura do pecado e a beleza da virtude. E eles lá, né, naquela algazarra, iam se transformando em animais selvagens. Mas aí quando João foi e começou a ser esta presença na vida dos jovens, e foi falando da feiura do pecado e da beleza da virtude, esses animais selvagens foram se transformando em cordeirinhos, que começaram a saltitar ao redor de Jesus e Maria. São João Bosco poderia muito bem ter dito, como muitas vezes nós dizemos do alto da nossa arrogância, a juventude de hoje não presta, né? É verdade? Deve ser, ninguém presta, né, no final das contas. Né? Mas ele não ficou lá na arrogância dele, ele desceu para servir e dizer, mas vou fazer essa juventude prestar. Com a presença de uma pessoa que estabelece uma relação, uma comunicação de amor que vai transformando o outro. É a história, velha história lá da Disney, né? A Bela e a Fera. Né? Qual que é a moral da história da Bela e da Fera? É que a fera, ela vai se humanizando, vai se tornando o homem, lá o príncipe encantado, bonito, por causa do amor da Bela. Ela vai amando aquela besta. E aquilo que era monstruosidade vai virando gente. Por quê? Porque quando o ser humano se afasta de quem ele é, ele vai se tornando pior que os animais. Todo isolamento é maldito, porque nós não fomos feitos para vivermos sós. Por isso, dentro de casa, nós temos que ter a coragem de nos aventurarmos nessa grande história que é viver em família. Não tenha medo de ser o filho do seu pai. Não tenha medo de ser o pai do seu filho. Mas, padre, eu não sei, não tenho muita habilidade. Meu filho, se lança. Para de ficar pensando, achando que você vai resolver as coisas aqui. É lá na presença. Padre, eu não sei ser uma boa mãe ainda. O que eu preciso fazer? Vai lá ser presença na vida do seu filho. Escuta ele. E veja se o que ele está falando tem sentido ou não tem. Se ele é bocó, né? Esse guri é louco, né? Ou se de fato aquilo que passa no coração dele é justo. E seja uma coisa, seja outra, aprender a lidar com aquela realidade do seu filho com amor. Com amor. É isso que forja o seu coração de mãe. É isso que forja o seu coração de pai. É isso que forma o coração de um padre. Né? Quando a gente tem certeza da minha vocação, eu vou ser padre, vou. Mas como que eu vou ser padre? Não sei. Eu não imaginava que eu ia virar reitor de seminário. Eu não imaginava que eu ia ficar diabético, né? Eu não imaginava um monte de coisas. E essas coisas foram acontecendo. E para essas coisas concretas acontecerem, a elas eu precisei dar uma resposta sem ter ali nenhuma carta na manga, mas simplesmente o desejo de amar e de me entregar. É essa leveza, é essa decisão que muitas vezes nos falta porque a gente quer ter manual para tudo e, gente, para essas coisas não tem manual. Porque cada um de nós é único. Cada família
tem uma história própria, que de fato muitos elementos são comuns e que a gente pode aprender com os outros, mas o filho do outro não é o seu filho. E as necessidades do seu filho não é a do outro. A sua esposa não é que nem a esposa do outro, o esposo, sei lá quem, né? Nós somos únicos. E se Deus confiou essas pessoas únicas para formarem comunhão conosco nisso que nós chamamos de família, é porque ali é onde todos se forjarão num amor mútuo. É esse amor relacional que não pode faltar. É essa coragem de entender, bom, Deus me quis aqui. É esse o meu esposo, essa é a minha esposa. E um vai forjando o outro na caridade e no amor. E aí o amor vai sendo provado, o amor vai crescendo. O amor ele sofre porque em algum momento existem brigas, mas porque o amor é forte, existe perdão. E o perdão fortalece o amor e o amor se torna mais forte ainda. Eu fico muito edificado quando eu vejo famílias que realmente ali você vê a dedicação. Bem, quando eu fui ordenado, teve um casal que foi ordenado junto. Na verdade, foram ordenados, não, foram casados, né? Pelo amor de Deus. Casaram mais ou menos na mesma época. E a mulher jovem, cheia de vida, ela estava grávida, acho que da terceira filha. E na gravidez ela teve um AVC. Quase perdeu a criança, quase morreu. Mas o AVC deixou sequelas, assim, que paralisaram um lado, né, do corpo dela. A fala dela hoje é toda comprometida. Né? Um lado é meio paralisado, ela não consegue se mexer muito bem. E um dia, desses almoços que padre gosta de ir, né? A gente vai batendo perna, comendo na casa dos outros. Né? Eles estavam. E que bonito ver o zelo daquele pai, que estava aprendendo a ser pai e esposo, com aquela esposa que você via queria amar, e na limitação dela amava. E as filhas vinham até ela, e ela cobrava, né? E de alguma forma se comunicavam. Ou seja, nem isso foi capaz de quebrar a comunhão daquela família, no sofrimento. Mas você via ali, você tocava ali o amor, que queria vencer e superar as limitações, que obviamente, seja a doença, seja o pecado, seja a energia de várias crianças ali correndo, tudo que isso ali de alguma forma significava um peso, o amor tentando superar tudo aquilo. Por quê? Porque um não desistiu de ser presença na vida do outro. Se nós queremos neste mundo realmente sermos presença de Deus, sinal de Deus nessa terra, gente, não tenhamos medo. Lembra, São Luís e Santa Zélia foram acolhendo a vontade de Deus. A paternidade, a esponsalidade, à medida que Deus ia proporcionando ali, eles iam aceitando, é na doença, é na alegria, é quando a filha vai para o Carmelo, é quando eu fico doente, é quando a esposa parte. Tudo isso vai forjando na santidade aquelas pessoas que não desistiram umas das outras. A gente vai acolhendo a vontade de Deus. E não ter medo de dizer, é a minha família e o problema é meu. É a minha esposa, é o meu esposo, são os meus filhos. São meus. E aí, o exercício da presença. Uma presença qualitativa, uma presença que vai com um olhar mais profundo. Muitas vezes nós temos um olhar muito superficial sobre os outros, né? E não é próprio do amor isso. O amor não é cego, né? Como dizem aí os poetas. O amor, na verdade, ele consegue enxergar.
o valor do outro. Às vezes você não entende, né? Você fala, meu Deus, que fulana viu no cicrano, né? Feio que nem briga de foice, né? Chato, né? Mas ela tá lá, não, é o amor da minha vida. Né? Ela tá vendo alguma coisa, e é real, que faz ela considerar a preciosidade daquele homem que está do lado dela. E é isso que ela serve. Porque o amor verdadeiro não é o amor de concupiscência. O amor verdadeiro é aquele amor da amizade, aquele amor que reconhece o valor e serve esse valor. Né? Existe uma diferença aqui. O amor concupiscível, o amor desordenado é aquele em que eu tenho as pessoas desde que elas me sirvam. Sirvam para mim de alguma forma. Agora, o amor da amizade, o amor verdadeiro é aquele que enxerga o bem. E porque é um bem, eu quero servir esse bem. Como Jesus fez, se despojando de tudo por causa de nós. Para lavar os nossos pés, para nos lavar dos nossos pecados, para nos lavar das nossas misérias. Por isso, a grande lição de hoje, né, e é essa a mensagem que eu quero deixar com vocês: não é bom que o homem esteja só. Quando Deus nos criou, Ele disse que não era bom. Ele só falou que a criação do ser humano era boa depois de ter criado o homem e a mulher. Ou seja, ter criado dois seres humanos que se relacionam. E o primeiro relacionamento da criação é um relacionamento familiar. É o esposo e a esposa. É Adão e Eva. O homem só é bom em família. O homem sozinho, Deus ainda não considera como sendo algo bom. Nós só somos plenamente criados à imagem e semelhança de Deus quando nós estamos em comunhão de pessoas. A primeira delas, e a mais básica de todas, a relação familiar. E quando a gente se entrega a isso, nós vamos entendendo um pouquinho daquilo que é a vida da Santíssima Trindade. E não só entendendo, mas, gente, isso revela para o mundo esse Deus que é amor, esse Deus que se entregou por causa de cada um de nós. E é claro, uma vez que a gente vive isso na família, a gente consegue viver isso também fora da família. Aí vem a igreja, né? A nossa grande comunidade. A gente vai entendendo como resgatar os outros, que talvez estejam sós aí no mundão. Nosso Senhor, quando convertia as pessoas, Ele primeiro estabelecia um vínculo. Antes de falar qualquer coisa, Jesus se conectava, né? Como um plug, né? Plug. Muito bem, agora que a gente está conectado, vamos conversar. E aí Ele trazia para a conversa mais profunda. Quando Ele era a presença. Quando Ele estabelecia uma comunhão. Isso a gente aprende dentro de casa, para depois ir expandindo e aumentar a família de Deus que somos nós. Da mesma forma que em casa não é bom que ninguém esteja só, na igreja, que é a nossa família espiritual, também não é bom que ninguém esteja só. Por isso, atenção com os da comunidade. Diz, aquele fulano lá, ele está muito, né, isoladão. Ao invés de ficar aqui na sua panelinha, vai lá. Vamos lá, vamos todo mundo lá, né? Se aproxima, conversa, envolve, convida, motiva. Por quê? Para ele se sentir parte. E a partir daí, você pode exercitar a caridade, que transforma ele e que também transforma você. E nessa dinâmica, nós vamos crescendo como igreja também. Essa família de Deus
família espiritual da fé. Então, o que não pode faltar? É um monte de coisas. Mas hoje uma dessas coisas, e eu a considero como uma das principais, é essa, gente. Não deixemos ninguém só dentro de casa. Eu digo dentro de casa como uma figura, né? A gente sabe que a nossa família é um pouco mais ampla, né? Tem tio, tem sobrinho, tem, né? Nossa família, naquilo que ela é mais secundária, ela vai, né? Esteja atento. Esteja atento. Não deixa ninguém se isolar. Cuidado com aqueles que se isolam, né? Com a tela do celular. Traz ele para a realidade. Mostra para ele o que é um relacionamento verdadeiro, porque no fundo, quem está com o celular na cara está se relacionando consigo mesmo. Né? É ele com ele mesmo. E não é bom que o homem esteja só. Vem cá, mostrar para você como é bom nós estarmos juntos. Né? Como é bom nós termos relacionamentos humanos verdadeiros. Façamos esse apostolado. Que não falte nas nossas famílias essa decisão em não deixar ninguém sozinho. Baseando-nos naquilo que é a nossa fé, vontade de Deus. Eu quero amar como pai que eu sou, como filho que eu sou, como a mãe, como esposo, esposa. Eu quero me entregar às pessoas. Porque foi assim que Jesus fez. E assim nós vivemos a vida da Trindade já nessa terra. Deus nos abençoe, nos conceda a todos nós essa grande graça. Que maravilha nós ganharmos as pessoas para Deus. Que beleza quando nós conseguirmos criar laços que realmente nos amarram uns aos outros, os laços da caridade que não conhecem fim. Que Deus nos ajude. No céu existe uma comunhão de santos, a gente professa em todo domingo na missa. O inferno é um bando de gente egoísta que vive sozinho. Embora eles estejam no mesmo lugar, lá ninguém se ama. Não tem comunhão. E por isso o demônio odeia a comunhão. Não é à toa que o nome dele é diabo, né? Aquele que divide. Hugo de São Vítor, comentando a regra de Santo Agostinho, ele diz: o demônio, ele não teme o jejum que você faz. Porque ele não tem corpo, ele não sabe o que é passar fome. Ele não teme a sua virtude da castidade, porque o demônio não tem corpo. Né? Ele não sabe o que é isso. Agora, quando ele vê na igreja, na família, as pessoas fazendo comunhão, ele treme. Por quê? Porque ele vê naquela família aquela realidade que ele negou lá no céu. Aquela comunhão que Deus preparou para nós. A comunhão entre nós é um exorcismo. Um exorcismo. Se o é, dentro de nossas casas, o demônio não colocará as patas quando a gente se amar naquilo que é a nossa vocação. Coragem, coragem, não desanimem no amor. Que Deus nos ajude e nos conceda sempre mais essa graça. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família, a vossa é. Vamos rezar um Ave Maria pelo Padre Deuni, pela sua missão, agradecendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
Nossa Senhora Aparecida, São José. Deus lhe pague, Padre. Deus abençoe. Bom descanso. Uma salva de palmas. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração.